Você já sentiu que alguns lugares no mundo simplesmente não deveriam existir? Lugares que o tempo esqueceu de propósito, ou que o próprio mapa tenta esconder como se fossem uma cicatriz vergonhosa na face da terra. Existe um cheiro que eu nunca vou esquecer, algo que se impregna na pele e parece recusar qualquer tipo de limpeza. Não é apenas o cheiro de peixe podre ou de maresia estagnada. É algo mais profundo, algo que remete a eras geológicas esquecidas. É o cheiro de algo que morreu há séculos, mas que continua se movendo, pulsando de forma viscosa no fundo escuro e gélido do oceano. Imagine o peso de toneladas de água sobre algo que ainda respira, algo que espera pacientemente pelo momento de emergir. Seja bem-vindo a mais um relato aqui nos Sussurros da Penumbra. Hoje eu vou te levar para uma cidade que as pessoas costumam ignorar, propositalmente, nos guias de viagem de Massachusetts. Um ponto cego na história americana. Um lugar onde as janelas são sempre fechadas com tábuas grossas e os rostos. Bem, os rostos são o tipo de coisa que você só vê em pesadelos febris. Sinta a umidade no ar agora. Imagine as paredes do seu quarto começando a transpirar um limo esverdeado e frio. Prepare o seu fone de ouvido. Apague as luzes. E tente não pensar muito no que habita as profundezas escuras do mar, onde a luz do sol nunca se atreveu a chegar. O que vamos narrar hoje não é apenas ficção. É o eco de um medo ancestral que reside no DNA de cada um de nós. Tudo começou com uma viagem de celebração da minha maioridade. Uma busca por raízes que acabaram se revelando venenosas. Eu estava percorrendo a Nova Inglaterra em busca de antiguidades e genealogia, tentando conectar os pontos de uma história familiar fragmentada. Eu estava em Newburyport, planejando ir para Arkham, quando ouvi o nome pela primeira vez, sussurrado como se fosse uma maldição. Innsmouth. O agente de passagens me olhou de um jeito estranho, um misto de piedade e repulsa. Quando perguntei sobre o ônibus que passava por lá, ele apertou os lábios e disse que ninguém ia para Innsmouth por vontade própria. Ele me contou sobre o olhar de Innsmouth, uma deformidade estranha que afetava os moradores locais. Olhos que nunca piscam, protuberantes e vítreos, peles acinzentadas e ásperas que pareciam escamosas sob a luz. As cabeças eram estreitas, com narizes achatados e orelhas que pareciam regredir. E o pior era o isolamento absoluto, uma barreira de medo que cercava a cidade. Ninguém negociava com eles, exceto por joias estranhas de um ouro pálido e bizarro, com reflexos esverdeados. O aviso estava dado, mas a curiosidade de um jovem é uma doença perigosa. Eu peguei aquele ônibus velho e decrépito, dirigido por um homem chamado Joe Sargent. Ele tinha o tal olhar, mas de uma forma muito mais avançada e perturbadora. O pescoço dele tinha dobras estranhas, como se algo estivesse tentando crescer por baixo da pele. Ele não disse uma palavra, mantendo as mãos nodosas firmes no volante. O silêncio era interrompido apenas pelo motor engasgado e pelo som das ondas batendo contra os arrecifes, um lamento constante, vindo do fundo do abismo. À medida que nos aproximávamos, o cenário mudava. A vegetação ficava doente, retorcida, com árvores que pareciam mãos esqueléticas implorando por socorro. E então eu vi Innsmouth, uma massa de telhados colapsados e ruas desertas que exalavam hostilidade. O cheiro me atingiu como um soco no estômago, uma mistura de iodo, peixe em decomposição e algo antigo, como se a cidade estivesse apodrecendo viva há milênios. Eu desci na praça principal e o silêncio era mais barulhento do que qualquer grito. Senti olhos em mim, de dezenas de janelas escondidas. As pessoas ali não caminhavam, elas se arrastavam, com um balanço rítmico e perturbador, como se não fossem feitas para a terra firme. Eu era um intruso. Para entender aquele lugar, eu precisava de alguém que ainda tivesse um resto de lucidez. Foi quando encontrei Zadok Allen, um velho bêbado com mais de 90 anos. Seus olhos, embora nublados pela bebida,
ainda brilhavam com um terror genuíno. Diziam que ele falava demais quando bebia. Então, eu trouxe uma garrafa de uísque. Ele me levou para um canto afastado, sussurrando preces enquanto suas mãos tremiam. Nós sentamos em um cais abandonado, e Zadok começou a falar. Sua voz era um sussurro rouco, interrompido por olhares nervosos para o mar. Ele me contou sobre o capitão Obed Marsh, o homem que arruinou Innsmouth no século XIX. Obed encontrou uma raça de criaturas no Pacífico que não eram peixes nem homens, mas algo entre os dois. Seres das profundezas, os profundos, que ofereciam ouro infinito e peixe em abundância em troca de sacrifícios rituais e obediência cega. Mas o acordo ficou cada vez mais sombrio. As criaturas queriam se misturar com os humanos. Queriam que o sangue delas corresse nas veias dos homens. Zadok tremia enquanto descrevia as procissões noturnas em direção ao Recife do Diabo, onde rituais profanos eram realizados. Ele descreveu como os moradores de Innsmouth começavam a vida como humanos, mas conforme o tempo passava, a herança aflorava. As guelras começavam a se formar no pescoço, as pálpebras desapareciam e a mente se perdia no chamado das águas. Eventualmente, eles entravam no mar para nunca mais voltar, vivendo em cidades submersas, adorando deuses como Dagon e Hydra. Eu não acreditei. Claro, era apenas o delírio de um alcoólatra. Mas então, Zadok parou de falar. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para algo atrás de mim, algo que emergia das ondas perto do Recife, uma forma vasta e escura. Ele soltou um grito que não parecia humano e fugiu, desaparecendo entre os becos. Eu fiquei sozinho com o som do mar, que agora parecia uma risada baixa, e a certeza de que precisava sair dali antes da noite. O problema é que o ônibus de volta quebrou misteriosamente. Joe Sargent me olhou com um sorriso que não chegava aos olhos, dizendo que eu teria que passar a noite no Hotel Gilman, o único lugar que aceitava estrangeiros. Era um prédio lúgubre, com um cheiro de mofo que parecia esconder o aroma de carne crua. Eu tranquei a porta do meu quarto, empurrando a cômoda contra a madeira. Mas eu sabia que as portas laterais que conectavam os quartos eram frágeis e que as fechaduras tinham sido removidas. Eu me sentei na cama, com o coração martelando, ouvindo cada estalo daquela estrutura moribunda. A noite caiu como um manto de chumbo, e então o som que eu mais temia começou. Não eram passos de homens, eram sons úmidos, uma sucessão de batidas pesadas e viscosas subindo as escadas. Ploque, 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 pés chatos e molhados, aproximando-se do meu corredor. Eu ouvi as maçanetas girando lentamente. Eles estavam me procurando, o povo de Innsmouth. O som de respiração pesada e borbulhante do outro lado da porta foi o sinal. Eu escapei pela janela, saltando para o telhado adjacente enquanto ouvia a porta do meu quarto ser estraçalhada. Corri pelos telhados, saltando sobre becos, onde sombras disformes se moviam com uma velocidade sobrenatural. Eu vi coisas naquela noite, coisas que a luz do sol jamais deveria tocar. Vi seres com pescoços latejantes e guelras abertas, coateando em uma língua que soava como o borbulhar de um pântano. Consegui chegar aos trilhos da ferrovia, abandonada, e me escondi. De lá, eu vi a procissão final. Milhares deles, saindo das casas, emergindo do mar. Uma massa de abominações saltitantes, todos com o mesmo olhar vítreo, voltado para o Recife do Diabo. Eles não eram monstros. Era uma família unida por um sangue profano. Eu sobrevivi, mas a sobrevivência foi apenas o começo de um pesadelo ainda mais íntimo. Consegui chamar as autoridades e algum tempo depois, o governo realizou batidas militares em Innsmouth. Eles explodiram parte do porto e disseram que era uma operação contra contrabando. Mas eu sei a verdade. Eu vi os torpedos sendo lançados contra o nada, no meio do oceano,
onde sondagens secretas mostravam colunas de pedra ciclópica. Eles tentaram destruir Ypsilanti, a cidade sob as ondas. O horror de Lovecraft nunca é apenas sobre o que está lá fora, mas sobre o que está escondido dentro de nós. Anos depois, comecei a pesquisar minha própria genealogia. Minha avó, ela veio de Innsmouth, e fotos antigas dela revelavam aqueles mesmos olhos que nunca piscavam. Minha mãe se despediu da vida antes da transformação completa. E agora, eu me olho no espelho todas as manhãs e vejo as mudanças. Minha pele está ficando mais pálida, com uma textura áspera e fria. Meus olhos parecem maiores, e a necessidade de piscar está desaparecendo. O som da fala humana está começando a soar irritante. À noite, eu não sonho mais com a terra. Eu sonho com jardins de corais negros e cidades de ouro pálido sob as ondas. Eu não sinto mais medo do que vi em Innsmouth. Sinto uma atração, uma fome de águas profundas. O cheiro de peixe se tornou o único aroma que me traz paz. Sei que em breve eu também farei a jornada final em direção ao Recife do Diabo. Eu irei me juntar a eles na glória eterna de Ypsilanti. Obrigado por me acompanhar nesta jornada aqui nos sussurros da penumbra. Se você sentiu um calafrio na espinha, deixe seu like e se inscreva. Comente aqui embaixo se você também sente o chamado do mar. E se você decidir se olhar no espelho hoje à noite, tente não reparar demais no brilho dos seus próprios olhos. Afinal, nem todos os segredos de família estão enterrados na terra. Alguns estão nadando logo abaixo da superfície, esperando por você. A gente se vê na próxima sombra. Agora pode ir dormir.